Eu queria falar de novo sobre o Chile, né, porque me chamou a atenção o fato, né, dos 4 jornalões hoje estarem dando ainda na primeira página a notícia das eleições no Chile. Parece aí que o capital sentiu o golpe, né? Está preocupado quais vão ser os caminhos que Gabriel Boric vai seguir no Chile. Vejam só, gente, vejam só a manchete do Globo. Para governar, chileno está entre a foice, o martelo e a moderação. Nossa Senhora, me lembrou aquelas manchetes do Globo pré-golpe de 64. Né? Eleito presidente, Gabriel Boric não terá maioria no Congresso e precisará negociar acordos com siglas do centro e com o Partido Comunista. Meu Deus do céu, deve estar dando calafrios na redação do Globo, né? Na hora de produzir essa manchete aí. Né? E o Globo, né, além dessa manchete, trouxe, né, aquela que, para muitos, eu não tenho certeza do que eu vou dizer isso, né, mas dizem, né, que se você quer saber o que pensa a família Marinho, você tem que ler a Miriam Leitão. Né? Dizem que a Miriam Leitão, essas aparições dela na Globo News, né, os artigos que ela coloca, né, que ela publica sempre no Jornal Globo, ela seria uma... Né, repito, não tenho certeza disso, mas já escutei muitas vezes que ela é a porta-voz informal da família Marinho, né, e tem aqui destaque, né, para o texto de opinião da Miriam Leitão, né? Boric põe o Chile no rumo da diversidade. Vejam só o título da matéria da Miriam Leitão. Aqui, também falando sobre o Chile, o valor econômico. Né? Faz assim: esquerda tem novo desafio na América Latina. A vitória de Gabriel Boric nas eleições presidenciais no Chile reforça a possibilidade de um novo ciclo de governos de esquerda na América Latina. Até o fim de 2022, as 6 maiores economias da região poderão estar sob governos esquerdistas. Essa guinada, porém, poderá ser menos duradoura. Olha só, já estão agorando, hein? A esquerda nem... Né? Os caras já estão... Poderá não ser duradoura. Aqui no estado de São Paulo, onde é que está falando do nosso irmão? Eu acho que eu anotei errado. Estou achando que o estado de São Paulo não falou hoje sobre o Boric. Né? Pelo menos eu não achei, agora eu não vou ficar insistindo. Folha de São Paulo. Né? O valor eu já mostrei. Folha de São Paulo também fala, né, do Boric. Folha de São Paulo. Editorial. Cordilheira a escalar. Sobre a eleição de Gabriel Boric, e desafios no Chile. Bom, gente, olha, eu acho que não é, né, não precisa de muita imaginação, né, para estar aqui, né, compartilhando, né, da aflição, da angústia, né, porque deve estar passando o Gabriel Boric nesse momento. Né? Um jovem de 35 anos, né, liderança do movimento estudantil, das lutas estudantis chilenas contra o neoliberalismo, eleito deputado muito jovem, né, foi eleito, né, no Chile por uma coalizão de esquerda que aqui no Brasil, né, seria uma espécie de, mal comparando, né, mas uma espécie de coalizão de esquerda pós-lulopetismo, né? Porque desde o fim da ditadura militar, né,
todas as vezes que a esquerda governou o Chile foi através da Concertación, né, que era, né, o Partido Socialista, outros partidos, né, da esquerda chilena, numa linha moderada, né, tanto que, né, nunca se alterou, né, o caráter neoliberal da Constituição, da economia chilena, né? Ficou ali uma coisa de um neoliberalismo mais radical, mais duro, neoliberalismo mais moderado, né? O Boric, né, ele é eleito num contexto, né, que tem dois momentos de levante popular significativos em 2019 e 2020. Né? O povo chileno consegue, né, pela primeira vez na história, votar numa Assembleia Nacional Constituinte que está instalada, né, com mais de 2/3 de esquerda e centro-esquerda na Assembleia Constituinte. Né? E na eleição, na primeira volta, né, no primeiro turno, a direita cresceu no Congresso, né, no Senado e na Câmara dos Deputados. Né? O Boric foi para o segundo turno com a extrema-direita e foi eleito, né, com uma margem maior até do que se falava. Né? Acho que foi em torno de 9%. Agora eu tinha que confirmar, mas é mais ou menos isso. Né? Vocês imaginem, né, esse contexto, né, com a crise social que o Chile vive, né, crise econômica. Né? O Boric, né, ele se vê diante de uma encruzilhada. E eu não sei se ele tem noção que os dois caminhos que ele pode seguir, ambos, né, são caminhos muito perigosos. O caminho da moderação, né? Não é à toa aí que está toda a imprensa brasileira, deve estar a imprensa no mundo inteiro. Imagina a pressão, por isso que eu estou falando da angústia dele. A pressão, né, para ele fazer o Syriza, né, e capitular, né, e não tocar as mudanças, né, não tocar o enfrentamento com o grande capital no Chile. Né? O caminho da moderação. O caminho da moderação é o caminho que a gente sabe que vai dar no fracasso. Né? Por quê? Porque nós vivemos um momento, né, da economia mundial, um momento de colapso ambiental, né, em que qual é o caminho do capital? É o caminho do neocolonialismo, do neoliberalismo, né, do endurecimento das relações sul-norte. Né? É o caminho de explorar mais o povo, né, e explorar mais o meio ambiente. Então, o caminho da moderação é o caminho, na verdade, de manter, né, o Chile em um rumo que é impossível de resolver a crise política. O que vai acontecer? Né? Ele, né, se seguir o caminho da moderação, mais para frente ele vai levar, né, em 2013 na cabeça também. E não vai resolver os problemas, né, importantes do povo, os problemas fundamentais que afligem a vida das pessoas. Quando as pessoas perceberem, né, que não haverá essas mudanças, né, ele vai perder, né, a capacidade de se reeleger ou até de permanecer no poder. Né? E aí vai ter um ciclo, né, muito provavelmente um ciclo de desmoralização da esquerda, né, de retomada da ofensiva pela direita. Né? E é um pouco nesse sentido que os jornais falam aí de que essa onda da esquerda na América Latina pode ser mais curta. Né? Nós não estamos naquele período em que as commodities estavam bombando, o capitalismo internacional estava bombando, né? E você conseguia, né, fazer uma política de conciliação que, apesar de não mudar estruturalmente nada, né, conseguia manter, né, o capital feliz, né, e o povo também animado, né, com conquistas, mesmo que pequenas, né, que tenha conseguido acumular nesse período de bonanças. Né? Essa possibilidade não está dada para a moderação hoje na América Latina, nem no Chile, nem no Brasil. A moderação, né, significa, na verdade, né, a capitulação, a manter, né, os grandes dilemas, as grandes causas da insatisfação popular no Chile, né, e talvez fazer, né, com que a crise política vire de mão e a direita possa retomar a ofensiva. Né? O outro caminho que o Boric pode tomar, né, é o caminho do enfrentamento, né? O caminho de
né, dizendo não vamos nos submeter, o Chile não vai se submeter ao imperialismo, o Chile não vai se submeter, né, ao neoliberalismo, né, ao neocolonialismo. Nós vamos fazer as reformas estruturais da nossa sociedade. Né? Esse caminho é um caminho que não se sabe, né, qual é o final desse caminho. Né? É um caminho desconhecido, né? Porque ele abre, né, N possibilidades que a gente não consegue, né, antecipar, avaliar. Né? Mas é um caminho que abre a possibilidade de uma vitória. Né? Porque se a gente olha, né, para a história da esquerda, né, na periferia do capitalismo, né, onde é que estão as vitórias concretas, né, que conseguiram estabilizar governos de esquerda durante décadas, né, que conseguiram mudar de fato a vida do povo, né? Foram nos países que fizeram as revoluções socialistas, que romperam com o capitalismo, né? E foram procurar uma alternativa à submissão, né, permanente enquanto periferia, né, que é o destino desses países. Né? Então, esse é o caminho do desconhecido, que também é um caminho perigosíssimo, né? Ainda mais quando a gente sabe que o Chile tem um exército que tem uma origem nazista, literalmente, né? Com missão alemã indo, né, montar o exército chileno antes do golpe. Né? Então, realmente, né, vamos aí acompanhar, né, com o máximo de atenção possível, né, a situação do Chile, né, e torcendo, né, para que o Boric e a Assembleia Constituinte, né, lance as bases, né, para um processo de transição, né, da sociedade chilena, né, para uma sociedade socialista. Né? Certamente, infelizmente, né, o que a gente sabe é que não haverá um caminho sem dor. Né? Agora, o caminho da capitulação, o caminho da moderação, né, pode ser o caminho, né, da dor sem glórias. O caminho da ruptura, do enfrentamento, da revolução, né, pode ser, né, um caminho com dor e glórias. Né? Não haverá, né, um caminho sem dor com glórias. Né? Infelizmente, esse caminho não está aberto hoje, né, para a sociedade chilena e, infelizmente, né, eu acho que em nenhum lugar do planeta.